Amém? Vamos orar para dar início. Essa primeira lição, hoje vamos iniciar uma revista nova, fala sobre as promessas de Deus, e aí nós vamos ver muitas, essas 13 lições, coisas interessantes. A promessa hoje, vamos ver as promessas de Deus, vamos entender um pouco mais sobre isso. Depois as promessas de Deus para Israel. Depois as promessas de Deus para a igreja. Depois promessa e obediência. Depois promessa e salvação. Depois a promessa de cura divina. A promessa de um coração novo. Promessa para pais e filhos. Promessa da proteção divina, promessa da provisão, promessa da vida abundante e a última, as promessas de Deus são infalíveis. Ou seja, tem promessa para mais de meta aí para a gente aprender aí. Mas hoje a gente vai ver o início desse assunto de uma forma bem especial, amém? Pai, queremos te pedir a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua sabedoria, a tua intrepidez, para estarmos transmitindo, Pai, aquilo que o Senhor ministrou em nós nesta semana, para estarmos falando aqui ao povo, Senhor. Em nome de Jesus, peço a Ti, Senhor, venha trazer o Teu povo debaixo das Tuas mãos poderosas, livrando de todo mal, e que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado na Tua presença, tanto aqui como lá na Casa de Missões, Pai, onde estão aquelas crianças, o Senhor possa usar também os professores ali, Senhor, e ser uma bênção, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nesta manhã. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos iniciar falando sobre esse assunto. As promessas de Deus. Quando falamos de promessas, alguns estudiosos aí vão dizer que a Bíblia tem para mais de 8.810 promessas. 1.000 promessas. Mas aqui a gente vai iniciar aqui hoje falando essa promessa aqui e os demais assuntos que vão falar sobre promessas, nós vamos ver coisas interessantes aqui, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele diz que Ele vela em cumprir a sua palavra. Algumas pessoas falam algumas coisas a respeito disso aí, vocês vão ouvir com certeza aqui, mas o que a gente tem que ter no coração, o que a gente tem que acreditar, é que Deus é fiel. Naquilo que Ele prometeu para cada um de nós, Ele é fiel. Eu também preciso acreditar que as promessas deles, as promessas que Deus nos faz, ou a promessa dEle, é tão real, porque quem fala, quem promete, é um Deus infalível. É um Deus soberano, é um Deus eterno. Então, você disse assim, ó, vai se cumprir o que eu disse. Vai se cumprir. Queira você ou não acreditar. Vai ser bom para você ou não, mas vai se cumprir. O bom de tudo isso é que todas as promessas dele têm um sim. Tem um sim de Deus. Às vezes, essas promessas elas podem ser bênção para aqueles que obedecem, ou a maior parte das vezes, aqueles que obedecem é benção, e para aqueles que não obedecem, infelizmente não é benção. Mas aqueles que acreditam, aqueles que estão em obediência à palavra, aqueles que acreditam e têm fé em Deus, meu irmão, aquelas promessas que Ele prometeu, pode ter certeza, você pode estar aí esperando há mais de 20 anos essa promessa, mais de 30 anos. Aí você pode pegar esse assunto e abrir um leque muito grande, porque você pode estar esperando uma promessa de salvação, você pode estar esperando uma promessa de um casamento, de um filho, você pode estar esperando uma promessa de várias coisas, porque é promessa, promessa é um presente, não é verdade? Às vezes a pessoa fica lá, não, eu estou orando mais de 20 anos pela uma bênção aí, não aparece, e a bênção não chegou ainda, mas Deus me prometeu que... Meu irmão, espera que Ele vai cumprir. E espera que um dia essa promessa vai se cumprir. Tem aquelas que você coloca os joelhos no chão e ora, né? E busca a Deus. Para quem não sabe, eu orei 15 anos pelo Felipe. Felipe veio, meu irmão. 15 anos de oração pelo Felipe.
15 anos orando pelo Felipe. Eu falei, Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, eu quero o menino. E a mãe do menino disse assim, negativo. Eu falei, quem és tu para contenderes com teu Deus? Eu vou logo na Bíblia mesmo. Eu vou logo na canela logo, quero nem saber. E aí foi 15 anos orando pelo Felipe. Veio o Felipe, né? Veio o Filipão. Chegou o Filipão aí. Fala agora para ela que o Felipe é feio para tu ver a confusão que tu arruma. Hã? Ele não é feio, ele é lindo, meu filho. Então foi dessa forma. E tem outras que você ora, você pede a Deus, você continua orando, mas, pastor, pode ser de qualquer coisa. Não é promessa de Deus, cumpre-se. Mas eu estou orando, meu irmão, continua orando que um dia essa promessa ela vai brotar. Amém? Então nós vamos começar. Esse assunto a gente não vai esgotar ele todo hoje, obviamente que não. São 13 lições falando sobre esse assunto. E vocês vão aprender, nós vamos aprender aí até o final dessa revista, muita coisa a respeito desse assunto, tá? Abre aí sua Bíblia, Isaías 55. Vamos lá para leitura bíblica em classe. Isaías 55, versículo 6 ao 13. Todos acharam? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém? Então, esse texto está falando de busca, está falando de promessa, está falando de concretização e muitas outras coisas, e nós vamos detalhar ele aqui para vocês agora. Porque os pensamentos e os caminhos de Deus não são os do homem natural. E, de fato, não são. O homem, para ele entender, para ele estar inserido naquilo que Deus quer para a vida dele, ele primeiro precisa se tornar uma pessoa, um homem espiritual. O homem natural ele não consegue entender essas coisas. Ah, mas são os pensamentos de Deus. Tudo bem, mas Deus, ele trata com aqueles que são espirituais, mas também trata com aqueles que são naturais, sim. Mas ele se revela aos seus profetas. Ele se revela aos seus filhos. E quando ele fala sobre essa situação aqui, é que ele está dizendo que nós não sabemos nada do que ele vai fazer. Não, de fato, nós não sabemos. Ele pode se revelar a nós? Pode sim. Só que quando ele fala, os meus pensamentos, os meus caminhos não são iguais aos seus, é porque Deus tem algo diferente para cada um de nós. Deus tem algo muito melhor para nós. Não é verdade? Não são os nossos pensamentos. Mas a mente e o coração podem ser renovados e transformados quando se vive para Deus.
Então, quando eu vivo para Deus, quando eu estou inserido no corpo de Cristo, aí sim tem como eu ter essa mente renovada, os pensamentos renovados, e aí eu passo a compreender e a entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quer ver? Romanos capítulo 12. Vamos lá. Versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os nossos pensamentos e conduta começam a conformar-se com os dele. Por quê? Porque agora nós teremos a nossa mente, nosso corpo, os nossos pensamentos transformados. E transformado por quê? Pela palavra de Deus. Você, quando não era crente, você não queria e não entendia nada da palavra. Você entendia, Márcio? Não entendia. Você entendia, Wagner? Também não entendia. Você não sabia qual era o projeto de Deus para a sua vida. Você não sabia quais eram as promessas que Deus tinha para a sua vida. Deus tem promessas maravilhosas para a vida do homem. Agora, para que essas promessas elas se cumpram na vida do homem, ele precisa ter a sua mente transformada pela palavra. Ou seja, ele precisa nascer de novo. Vai precisar ser uma nova criatura. Pastor, mas tem promessa de salvação para toda a humanidade, mas é uma outra coisa. É uma outra, a gente vai ver aqui hoje. Deixa eu continuar aqui. Então, nosso maior desejo deve ser viver de tal modo como Jesus viveu, para que tudo quanto fizermos, tudo quanto a gente realizar, perdão que eu errei aqui, achei, para agradar a Deus. Isso poderemos fazer mediante a nossa conformação à sua palavra. Ou seja, quando nós estamos em obediência e debaixo da orientação do Espírito Santo. Aí sim, Deus vai começar a se revelar a cada um de nós. E aí as coisas ficam mais fáceis. Lá em Tiago, capítulo 1, vamos lá, versículo 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, preciso aceitar essa palavra, colocá-la em prática, para que tudo que Deus for revelar, tudo que estiver no plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, venha a se cumprir. Amém, irmãos? Não adianta nada eu querer dar uma ajuda a Deus. Eu vou dar uma ajudinha aqui. Deus, ele me prometeu algo e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou começar a dar um empurrãozinho aqui para essas promessas acontecerem mais rápido. Não faça isso, irmão. Não faça isso porque vai ser problema para você. Isso acontece muitas das vezes, principalmente, só abrindo um parênteses aqui, quando se trata de ministério. A pessoa se converte hoje, Wagner. Aí chegam uns profetas daqueles, sabe como é? Aqueles profetas que rodam, dão aqueles balão dentro da igreja. Fala assim: varão de Deus, Deus tem uma promessa contigo, você vai ser um pastor. Aí o camarada sai dali de dentro, ele já sai assim: pô, se você é o pastor, então eu tenho que começar a procurar alguma coisa aí para eu ser pastor. Aí vem outro e diz assim: não, olha, você vai ser... Deus tem pressa na tua vida em relação a isso. Aí, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa porque Deus tem pressa. Aí o cara vai lá numa dessas convenções aí da vida aí, recebe um monte de óleo na cabeça, ele volta e já diz que ele é pastor e tudo. Tinha um sargento lá de onde eu servia, ele se converteu depois de mim, uns 2 anos depois que eu me converti. 6 meses depois ele era pastor. É brincadeira isso. Eu me converti em 98, mais ou menos no finalzinho de 2001, 2002, ele chegou para mim: e aí, Fernando, paz do Senhor, meu irmão? Eu falei: tudo bem, pai? E aí, sargento, paz do Senhor?
Oh, que benção. Fui consagrado ontem ao pastor. Eu falei, já? Foi mesmo? Assim, rápido? Fui. Aqui, a minha carteirinha. Onde foi isso? Não, foi lá no centro. Negócio aí e tal. Me ajoelhei lá, recebi aquele óleo na cabeça, oração. Falei, rapaz, bacana. 6 meses depois, o camarada volta para mim. Recebi outra benção. Falei, o que foi? Sou bispo. Falei, cara, em 6 meses o camarada se converteu, virou pastor, virou bispo. 6 meses, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, não estou tirando o mérito de Deus em nada aqui, não, hein? Por favor. Só que o processo não é assim tão rápido, não, irmão. Calma. Não é assim. O camarada era biriteiro do meu lado, irmão. Ele era da birita junto comigo. Eu me converti em 98, 2000, ele já era bispo, já era pastor, tinha sido bispo, tinha sido... Em 6 meses, ó, se converteu, diácono, pastor e bispo. 6 meses, irmão. Deus tinha promessa para a vida dele? Claro. Claro que tinha, mas não é... O processo não é esse. Então, muitas das vezes, a gente quer ajudar Deus em processos que não é para a gente ajudar. Quem faz a obra, quem faz as promessas se cumprirem é Deus, não sou eu, não é você, irmão. Não é você. Imagina, você está orando por uma pessoa da tua família. 15 anos, 20 anos, 30 anos, tu está orando. E nada do camarada se converter. Você vai pegar uma arma, vai para a igreja agora, vamos embora. Não vai fazer isso. Não vai adiantar de nada, vai entrar aqui, vai ouvir e vai sair. Porque não é vontade dela estar aqui agora. Se tem uma coisa que Deus faz, e louvado seja Deus por isso, ele não é entrão, não é mal educado, ele não impõe nada dos outros. É isso aqui, você quer, amém. Você não quer, tudo bem. A pessoa escolhe o que quer fazer, Deus não vai obrigar, você tem que ser. Não, não é nada disso. Agora, você também trazer e impor uma coisa que a pessoa não quer, diferente, não tem jeito, não dá certo. Não dá certo. Minha mãe ontem estava ali conversando com a irmã do Moisés, já estava dizendo, nossa, que eu apresentei, minha mãe não conhecia. Não, meu filho aqui, ó, orei 20 anos pelo meu filho. Que? Muito joelho no chão e tal. Pô, pastor Fernando e tal, gente boa. Isso aí. Aí ela falou assim, mas foram 20 anos de joelho. Não, 20 anos. E várias vezes ela me convidou para ir na igreja dela e eu fui. Várias vezes eu fui. Às vezes até chegar bêbado lá, acho que eu já cheguei. E aí? Entrei, saí, nada. Mas teve um dia que Deus disse assim, é agora, chega, pode ir lá no Ministério de Jesus Cristo da Porta, 7h30 da noite, no culto de quinta-feira, tem um baixinho de 1,60 m lá que tu vai ouvir a mensagem, vai tocar no teu coração. Eu falei, tá, eu fui. Eu vim. Quando eu vim, pronto, fiquei. Porque é quando Deus quer, meus irmãos. E um outro detalhe, é quando Deus disse assim, chega, basta, até aqui você agiu, daqui mais tu não age mais. É assim que acontece, é assim que as promessas de Deus acontecem na nossa vida. Não é impondo nada que nós vamos alcançar as coisas. Não, as promessas dele, para as nossas vidas, tem tempo para começar, tem tempo para iniciar as promessas. Eu não posso querer dar um empurrãozinho na promessa, que aí não vai ser bênção. Não vai ser bênção. Bênção antecipada é maldição. Tem que ser no tempo de Deus, na hora certa, Deus vai agir. Amém, irmãos? Em todas as áreas das nossas vidas, vai ter um tempo que Deus vai começar a agir. Seja na família, seja nos nossos negócios, seja no casamento, qualquer área da nossa vida. Deus tem promessa para cada um de nós. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Amém? Vamos lá. Para a revista. Todos estão com revista? Revista nova. Se você não pegou, vai ali na frente ali com a irmã e pega a sua revistinha. É 0800, tá? 0800. Introdução. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vamos lá. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus,
Para se concretizarem, elas dependem, da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. Especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos de propósitos da promessa de Deus segundo a sua palavra. Por isso que o objetivo dessa lição, primeiro, é definir as promessas divinas como um convite especial da parte de Deus ao seu povo, para desfrutar de uma grande bênção. Então, promessa é o quê? Uma grande bênção de Deus, para desfrutarmos. Segundo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E terceiro, elencar os tipos de propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Vamos lá para o primeiro tópico. Um convite de Deus. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma grande bênção. Aqui faltou o azinho, tá? Uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Deixa eu comentar aqui, e você já pode abrir a sua Bíblia, em Atos, capítulo 13. Antes, deixa eu comentar aqui. Vamos lá. O poder e a eficácia da palavra de Deus são para sempre infalíveis. Então, o que está descrito na Bíblia Sagrada é a verdade absoluta. Amém, irmãos? Esta palavra é vida espiritual para quem a recebe, ou condenação para quem rejeita. Quando eles se dirigiam ao povo de Deus, assim introduziam as suas declarações. Assim diz o Senhor: ou veio a mim a palavra do Senhor. Quando, portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. A mesma coisa pode ser dita a respeito do que os apóstolos falaram no Novo Testamento, embora não introduzisse suas palavras com expressão assim diz o Senhor. O que falava e proclamavam era verdadeiramente a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia, da Pisídia, por exemplo, criou tamanha comoção que, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Agora vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O poder dessa palavra, irmãos. Vamos lá. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir... 44, perdão. Atos 13, enquanto eu bebo até uma... Atos 13, 44. Acharam? Até o 52, tá? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava.
Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam pregando a palavra. Estavam anunciando as promessas para aquele povo. E que promessa era essa? De que eles seriam salvos, que tinha salvação para os gentios. Mesmo em meio àquela perseguição toda, estavam ali proclamando, não deixaram de dizer ou de falar o que Deus tinha para eles. O próprio Paulo assegurou aos Tessalonicenses que, havendo recebido nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, com a palavra de Deus. Era promessa do Senhor Jesus salvar todos os gentios daquela cidade. Imagine nos dias de hoje, é promessa de Deus também salvar todos. Todos os homens e os discípulos tinham essa responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo para todos. Além disso, tudo quanto Jesus falava era a palavra de Deus, pois ele, antes de tudo, é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo sabia o que ele estava fazendo. Os discípulos sabiam. E eles tinham que proclamar essa palavra, essa verdade àqueles homens. Aqueles que estavam ali e que não eram ainda salvos em Cristo Jesus. Então isso era uma promessa, e que essa promessa iria que passar a todos os gentios. Hoje, essa promessa ainda está de pé, pois Deus quer salvar todos os homens, quer salvar todas as famílias, quer que essa palavra chegue a todos, e Ele não faz acepção de pessoas. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de proclamar e anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas é difícil, lá no meu trabalho é muito difícil de proclamar. Meu irmão, com o seu testemunho você já está pregando a palavra, dentro do seu trabalho. Tem uma pessoa no meu trabalho, eu vou falar, ela me irrita de tudo quanto é jeito. Você está rindo, mano? Sério? Aí uma vez ela chegou para mim, sabe por que eu te irrito? Eu falei, por quê? Eu queria ouvir você falando um palavrão. É brincadeira isso? Aí começa a rir da minha cara. Tô brincando contigo, Fernando. Eu falei, não, tá brincando não, você não vai ouvir eu falar palavrão. Sabe por quê? O Senhor já limpou meus lábios. Se fosse 26 anos atrás, você já tinha escutado um caminhão de palavrão no teu ouvido. Mas como já passaram esses 26 anos de conversão, então você não vai ouvir mais. Mas ela falava que implicava comigo, me irritava no meu serviço para eu xingar palavrão para ela. É mole isso. Falei, não, você não vai ouvir não, deixa isso para lá. Então, às vezes, você está sendo ali, está irritado, está complicado, a pessoa está te perseguindo, é só para você pisar na bola para depois falar assim, tá vendo, ainda é crente. Não é assim que eles fazem? Tu dá uma escorregadinha e ele fala assim, é crente, hein? Aí, ó, é servo de Deus, hein? Prega para domingo, tá na igreja, hein? É assim que eles fazem, não é? É para te tirar da graça mesmo que Satanás envia, mano. Envia aqueles para te tirar da graça mesmo. Mas
Isso não vai acontecer porque você é salvo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Mas aqui no versículo, aqui no início desse texto que a gente estava lendo aqui, quando ele diz no versículo 6, capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é porque Deus vai usar cada um de nós. Porque se a gente está falando aqui de salvação dos gentios nesse capítulo 55 todo, o contexto disso aqui é isso. É que nós precisamos buscar a Deus, precisamos estudar a palavra para anunciar a mensagem. Porque a promessa dele é de salvar a todos. Mas como é que eu vou pregar, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou falar se eu não leio, se eu não oro, se eu não busco a Deus? Porque nós acabamos de ler aqui, os discípulos, eles buscavam, eles tinham um relacionamento com Deus para proclamar a palavra para quem? Para os gentios. E nós? Quer ver um exemplo? Dia 2 de novembro, dia de finados. Todo dia 2 a gente não sai para fazer a obra? Sim ou não? A gente não vai lá para pregar? Imagina se você estiver lá, vir alguém parar do teu lado e você nem sabia falar que Jesus ama aquela pessoa. Pastor, chega aqui rapidinho, ele quer ouvir a palavra, chega aqui. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Até porque você tem conhecimento da palavra. Quem é daqui tem conhecimento, sabe que a gente está pregando, sabe que a gente está falando. Você tem conhecimento para você chegar ali e pregar para essa pessoa. Amém? Então é nesse sentido aqui, e no finalzinho ele dá esses versículos aqui. Então, há uma necessidade muito grande de um maior envolvimento de todos os crentes nessa área importante. Precisamos buscar o Senhor, pois só desta forma alcançaremos as nossas vitórias e teremos condições de pregar e anunciar a palavra aos gentios, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E as suas promessas se cumprirão em nossas vidas e na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Existem vidas que estão sofrendo, existem vidas que estão precisando ouvir essa palavra para que essas promessas possam se cumprir na vida delas. E a principal promessa é de salvação, que eles possam ser salvos, que eles possam ter suas vidas transformadas por esta palavra. Essa palavra que transformou a minha e a sua vida. Amém? Salmo 107, vamos lá. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Outro, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Tem pessoas que não têm essa paz, irmãos, que nós temos. Tem pessoas que não têm essa paz de colocar a cabeça no travesseiro e, às vezes, esquece até de orar, a hora dorme direto, né? Tanta paz que ele tem no coração, na mente dele. Ele deita, dorme direto. Tem gente que fica acordada a noite toda, meu. Insônia, batendo a cabeça de um lado para o outro, pensando naquilo que ele vai fazer amanhã, porque ele tem uma dívida imensa para pagar, ou que ele tem um monte de problema para resolver, e que o filho dele está nas drogas, está na rua, está tudo largado. Meu irmão, mesmo, olha só como é que olha como é que é o crente que está inserido nas promessas de Deus. Mesmo ele tendo todo esse tipo de problema, mesmo ele tendo todo esse tipo de dificuldade, porque a gente tem dificuldade, todo crente tem. Quem não tem dificuldade aí? Melhor perguntar, quem tem dificuldade aqui, diga amém. Aí, todo mundo tem. Mas eu garanto que você está inserido, você está na palavra, você está inserido no corpo de Cristo, mesmo com tudo isso, você ora a Deus e dorme tranquilo. Dorme ou não dorme? Porque em meio a tudo isso, você tem uma paz que excede todo entendimento, que habita em você. E esses que estão lá fora que não têm essa paz? Ele não dorme, irmão. É uma caixa de gadernal por dia para o cara dormir. É uma garrafa de uísque para ele dormir. É uma garrafa de 51. Não sei nem se existe mais 51. 51 era da minha época de moleque. E o camarada não dorme. Por quê? Ele não conhece as promessas de Deus. Ele não sabe. Quando Deus diz assim, ó, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. A paz que excede todo entendimento está contigo. Lança sobre mim toda a tua ansiedade. Ele não conhece isso, irmão. E desconhece tudo isso. Mas nós não, nós conhecemos. E nós lançamos o quê? Nas mãos de Deus. Ah, mas você não fica ansioso? Não, claro que eu fico. Mas é uma ansiedade que eu controlo. Porque quando está começando... Não, peraí. Nas mãos de Deus. É diferente. Quem não conhece a palavra, quem não está em Cristo, essa ansiedade extrapola tudo. Essa falta de paz extrapola tudo. As coisas ficam descontroladas. Em Cristo e nas suas promessas, elas são todas elas controladas. Por quê? A gente sabe que um dia tudo vai se cumprir nas nossas vidas. A gente sabe disso. Amém? Então Deus quer que estejamos o quê? Buscando a Ele, orando, estudando a palavra, para anunciarmos esta palavra para aqueles que precisam ouvir esse evangelho. Amém? Terceiro, é preciso se arrepender. Vamos lá. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor, Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Vamos ler 3 versículos de Isaías 55, versículo 10, e vamos comentar. Isso aqui é um outro ponto também que precisa acontecer na vida daqueles que ainda não aceitaram Jesus. Precisa se arrepender. Porque assim como, versículo 10 do capítulo 55 de Isaías, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aí, como eu falei no início, a Bíblia tem mais de 8.810 promessas, segundo os estudiosos. Sendo que a maioria delas está condicionada à nossa obediência. Então, se eu for obediente à palavra de Deus, essas promessas elas vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Segundo a Bíblia, o caminho que guiará o homem a uma vida plena, feliz e realizada está em obedecer os seus mandamentos, obedecer a palavra. Você vê que aqueles que são desobedientes, não tem bênção para eles. Não tem, porque eles não são obedientes. Essa obediência para quem é salvo em Cristo não deve ser apenas por medo. Ah, que Deus não vai me abençoar. Não, não é nada disso. Tem que ser porque ele ama a palavra, tem que ser porque ele ama Jesus. Tem que ser porque ele está inserido e ele agora é obediente. Porque se ele estiver inserido e não ser obediente, também não tem cumprimento de promessa para ele. Não adianta nada ele estar inserido e ele não ser obediente. E essa obediência, para quem é salvo em Cristo, ela tem que ser uma realidade. Por amor a Deus e pelo entendimento de que a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e é agradável. Mesmo que você não concorde com alguma coisa, você tem que entender, eu tenho que entender que ela é boa, é perfeita e agradável. Ah, mas não era assim que eu queria que Deus fizesse. Não, quem é você? Quem sou eu para falar, determinar para Deus o que ele tem que fazer, irmãos? Quem já viu aí na televisão alguns da mídia aí, alguns desses camaradas aí, né? Uma vez eu estava vendo na televisão, um camarada chegou para ele e disse assim, não, mas Deus é obrigado a te dar isso. Deus ele é obrigado a te abençoar nisso. Que você é obediente nos dízimos, nas ofertas, Deus, então, você tem que ser obediente, porque Deus é obrigado a te dar isso. Meu irmão, Deus não é obrigado a dar nada. Mudou o negócio agora? Mudou agora o negócio? Ele dá se ele quiser. Claro que é a promessa de quê? Se eu sou obediente nos dízimos das ofertas, as janelas dos céus vão se abrir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tudo bem. As pessoas vão dizer que somos muito felizes. Mas nem por isso eu tenho que chegar e colocar Deus na parede e pedir a Deus que Ele faça da maneira que eu quero. Entende? As coisas estão tão doidas aí fora, desculpa a palavra, mas é essa mesmo, é essa, não tem outra. Está tudo muito doido, que o camarada pega Deus, joga na parede como se estivesse pegando num gogó assim, ó, dizendo assim, vai me dar ou não? Está sendo desse jeito, meu irmão. Porque ele fala assim, não, Deus é obrigado a te abençoar. Quem disse que Deus é obrigado a me abençoar? Ele vai me abençoar se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele me abençoa. Mas é assim dessa forma. Porque a pessoa acha que essa obediência, para quem é salvo em Cristo, é uma obrigação de Deus para com aquele que está sendo obediente. Não é assim. Não é dessa forma. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler, entendemos que há um empenho da parte de Deus em apressar-se em cumprir aquilo que Ele prometeu. Sim, mas é o tempo dele quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. Não é do meu tempo nem da forma que eu quero. Mas o homem precisa fazer a sua parte para que Deus possa agir, ou seja, precisa se arrepender. Arrependimento é uma mudança de atitude. Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de uma forma diferente. Por quê? Porque agora ele
ouviu a palavra, ele agora entende o que a palavra está fazendo na vida dele, e ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Um exemplo, você entrou na igreja, você era bebão, você não é mais um beberrão. Você fumava cigarro, você não fuma mais cigarro. Você usava drogas, você não usa mais drogas. Por quê? Porque agora você foi liberto pelo poder dessa palavra. O que aconteceu nesse processo? Você se arrependeu. Houve um arrependimento. E por haver esse arrependimento, houve uma mudança. Fato é que quando não há esse arrependimento, não tem como há mudança. Não existe mudança. Se você não se arrepender, se eu não me arrepender, não vai existir a mudança. Você já viu esses caras na televisão? E aí? Você agora é cristão? Sou. Se arrepende do que você fez? Não, não me arrependo de nada que eu fiz. Não, tu não mudou nada, irmão. Você continua sendo a mesma pessoa. Você vai precisar nascer de novo, aí para você se arrepender, e aí você vai dizer, não, eu me arrependo. Porque quando a pessoa declara, você se arrepende do que... Não, não me arrependo. Não nasceu de novo. Fato é esse. Ele não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo se arrepende de tudo aquilo que fez, meu. Parece que a pessoa tem medo de dizer que se arrependeu, meu. Bom, se é na mídia, de repente, é para não perder o holofote, né? Se é na mídia, é para ele dizer que ele ainda está bem na fita com todo mundo. E aí todo mundo vai continuar chamando ele para ir para as coisas, para aqueles festinhas do mundo que existe. Então, se ele fala que ele se arrependeu, então não vou ser mais chamado, aí eu vou sair do foco. Então, é melhor dizer que eu não me arrependo para você continuar sendo chamado. É mais ou menos assim. Mas nós não, nós temos que nos dizer e declarar para todos que nós realmente chegamos a esse entendimento e nos arrependemos. A pessoa arrependida está pronta em aceitar a correção de Deus e aprender como viver de maneira certa. Porque ela vai declarar, não, eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz que não agradou o teu coração. Aí Deus vai dizer, então toma aqui, essas são as promessas. Essa é a direção para a tua vida agora. É a palavra de Deus. Isso não significa que nunca mais essa pessoa que se arrependeu vai pecar. Não, ele pode voltar a pecar. Sim, pode. Mas ela vai se arrepender e vai voltar às práticas das primeiras obras. Mas significa que vai pedir perdão e vai se esforçar para fazer o melhor e lutar contra o desejo de pecar. Por isso que a Bíblia lá em Mateus, vamos lá, capítulo 3, versículo 8. Todos estão entendendo? Diga amém. Amém. Amém? Mateus 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 5,32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Como é que esses pecadores vão chegar ao arrependimento, irmãos? Quando eles tiverem ciência dessa palavra que um dia nos levou também a nos arrepender. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Tempos de refrigério para aqueles que se arrependem. Tempos de alegria. Tempos de gozo, de regozijo para aqueles que se arrependem. Eu duvido que a sua vida não tenha mudado depois que você aceitou Jesus. Duvido. Você aceitou Jesus, tua vida mudou de uma forma completamente.
As pessoas falam, às vezes, que a gente se acha os melhores, né? Ah, você é melhor porque você agora é de Cristo, agora vocês se julgam melhores. Não, a gente não se julga melhor. Nunca nos julgamos melhores de ninguém. Só que tem uma diferença, nós estamos com o melhor de todos, né? Estamos com o melhor de todos. Aí a nossa vida é melhor, claro. E nós estamos com o melhor de todos. Um Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, nunca vai perder nada, para ninguém. Um Deus todo-poderoso que mudou e transformou a minha vida e a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, nossa vida é diferente, é melhor. Domingo, 9h50, 26 anos atrás, eu estava dormindo agora, irmão. Cabeça inchada, mal-humorado, cheio de birita na cabeça. Jesus fez a obra, irmão. E fez a obra em muitos aqui dentro. E vai continuar fazendo. Amém? Segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. Vamos lá. Tem coisas interessantes aqui também. Vamos lá. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Novo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos ver esse texto daqui a pouco. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Aí vamos ver primeiro o texto, depois a gente vê o segundo, e o terceiro e a gente comenta. Vamos lá. Primeiro, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se ele não tivesse sido obediente a essa palavra, a essa promessa, isso não teria se cumprido, né? Outro texto, Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O último, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Essa promessa aqui é maravilhosa. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quem está esperando essa promessa, diga amém.
ela vai se cumprir. E está próximo, hein? Então, promessa é o compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo. Ou seja, se eu prometi te dar alguma coisa, eu estou compromissado. Eu estou comprometido a te dar isso do que eu te prometi. É a mesma coisa que Deus fez. Ele prometeu buscar o povo dele, arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Eu ouço isso desde quando eu tinha 4, 5, 10 anos. Tá bom. Eu passava em frente à casa da minha avó todo dia. Aí ela falava para mim, já vem você com essa chupeta do diabo na mão. Seu sem vergonha. Eu saía correndo. Aí eu só ouvia ela, Jesus está voltando. Tá bom. Se eu tinha 13 anos, 15 anos. Faz tempo, né? Faz uns 35 anos aí, mais ou menos. E eu ouvia isso da minha avó. Já tem uns quase 20 anos que ela morreu. Ela morreu, já estava no Senhor. Chegava na casa dela, nós orávamos. Claro que eu ia lá à noite para pegar aquela boia, né? Fazia uma abóbora com um fígado que eu nunca comi na minha vida, irmão. Não sei o que ela botava naquela abóbora com aquele fígado. Mas quando eu sentia o cheiro da abóbora do fígado, eu descia. Vó, tudo bem com a senhora, vó? Sentava, ficava lá com ela e orava junto. E orava com ela. E aí? Mas ela falava sempre para mim, Jesus está voltando, hein? E eu tinha 13 anos. E agora? Já vou fazer 50 e ele não voltou ainda. 2 Pedro 3, deixa eu ler aqui, o Pedro está me mostrando um texto ali. Vamos lá, Pedro. Calma aí, deixa eu pegar aqui. 2 Pedro 3, 4. Vamos lá. Espera aí. Não é aquela que canta, né? No céu não entra pecado. Nessa não, né? Não. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e o 4. É falando da promessa. Vou ler de novo. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eu estava dizendo que minha avó falava para mim, quando eu passava perto dela com a chupeta do diabo na mão, ela falava, chupeta do diabo, Jesus está voltando. Eu estou lendo isso aí, está dentro desse contexto que eu estou lendo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, está todo mundo ainda esperando. Mas está esperando a promessa. Mas já está com 80 anos. Mas está esperando a promessa se cumprir. Promessa de quê? Da volta de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Isso vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Quando? Não sei, não me pergunte. Mas que vai acontecer, vai. Por quê? Porque ele tem compromisso com aquilo que ele prometeu. Ele que prometeu. A promessa é entendida enquanto um voto ou uma declaração feita a uma outra parte, registrando a intenção futura de cumprir com o que foi prometido. Então, Deus disse que vai se cumprir, pode ter certeza. Como uma garantia de pagamento em que uma das partes se vê obrigada a fazer o que prometeu a outra. Do contrário, não deveria ser assumido o compromisso. Essas palavras fazem do nosso coração transbordar de confiança. A promessa do Senhor são para mim, são para você, são para todos aqueles que acreditam e obedecem a sua palavra.
Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais a mim do que você. Ele não ama a minha família mais do que a sua família. O amor dele é o mesmo para todos. O preço que ele pagou na cruz do Calvário pela minha redenção é o mesmo preço que ele pagou para você e para todos. Deus não tem filhos prediletos. Precisamos somente tomar posse dessa realidade e viver em amor e na sua palavra. Amém? Então, essas promessas irão se cumprir em nome de Jesus. Segundo, Deus é infalível. Vamos lá. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade como constituinte de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, essa afirmação de Deus sobre o seu poder e soberania. Ele declara que é o único Deus verdadeiro. Então, se ele se autodeclara, se ele declara que ele é único e verdadeiro, por que eu e você, por que nós vamos duvidar das promessas dele? Para pensar nisso. Se ele chega e diz assim: haja luz, e houve luz. Sol, fica desse lado. Lua, fica desse lado. Estrela, fica desse lado. Se ele chama todas elas por seu nome. Para e pensa nisso, irmão. Que às vezes parece que dá um tilt da mente da gente, a gente esquece de tudo isso. E não acredita, mas ele diz: olha, operando eu, quem impedirá? Ou seja, é o único Deus verdadeiro que ninguém pode se opor a ele. Ninguém pode se opor a Deus. E esse versículo mostra a confiança que podemos ter em Deus, sabendo que Ele é capaz de cumprir suas promessas e realizar esses grandes feitos. Esse versículo fala sobre a onisciência e o poder de Deus. Ele declara que Deus conhece o futuro e tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Nada pode se opor ao seu agir, e Ele cumprirá suas promessas. É um lembrete de confiança e segurança em Deus para todos nós. Todos nós temos que ter isso em mente. Deus é soberano. Não perde o controle de nada. Amém, irmãos? Terceiro, Deus zela pela sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está baseada a fidelidade de Deus e, por isso, Ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que veio, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus chama Jeremias para ser profeta e mostra a ele que ele vai cumprir todas as suas promessas. Agora, vamos pular aqui para o terceiro tópico, rapidinho. Tipos de propósito das promessas de Deus. Primeiro,
Promessas incondicionais. Isso aqui a gente tem que ter um entendimento bem claro sobre isso. Primeiro, promessas incondicionais. Vamos ler aqui. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem. O local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Vamos ler a primeira aí. Essa daqui é incondicional. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós já até lemos, mas vamos ler de novo. Antes, como você está procurando, deixa eu ler aqui. Ó. As promessas incondicionais não dependem de condutas humanas e nem de desejos dos mesmos. Deus cumprirá num tempo determinado as promessas para os obedientes, ou seja, para os que perseverarem. Esse tipo de promessa está inteiramente ligado à vontade do Senhor, mas que refletirá intensamente na humanidade. 1 Tessalonicenses 4. Ô, varão. Obrigado, meu irmão. Versículo 13. Vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. É uma promessa incondicional. Não depende de mim nem de você. Acontecer a promessa. Depende de nós estarmos inseridos nessa promessa. Amém? Um outro texto. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que vai acontecer. 50 ao 54. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Glória a Deus. Vai se cumprir essas promessas. E depende
Ela é incondicional. Só precisamos estar inseridos em obediência a essa promessa. Segundo, promessas condicionais. Aí é com a gente agora, hein? Vamos lá. Diferente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, promessas de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu, promessa de permanecer no amor de Deus e guardar os mandamentos de Cristo. Vamos lá. Primeiro, nós vamos ler aqui, tá? E vamos ver o versículo, tá bom? Promessas de saúde ao povo de Israel. Êxodo 15, 26. Vamos lá. Opa, só responde depois. Vamos lá? Todos acharam? Êxodo 15, 26, diz assim: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, meu irmão? Então, no meio do povo de Israel, não haverá enfermidade. Ah, mas o Egito está aí cheio de enfermidade, está tudo... Mas eu também, eu estou no mundo ainda e estou enfermo. Mesmo, mas aí foi propósito de Deus. É diferente. Há diferença. Amém? Segundo, promessas condicionadas à obediência. Deuteronômio 28. Vamos lá? Versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vamos ver as bênçãos aí, olha aí. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 6, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que seja, versículo 7, sejam derrotados na tua terra, presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos, oh glória, fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Repare bem que é tudo questão de obediência. Se não tiver obediência, não se cumpre, irmão. Isso é a palavra de Deus. Outro, promessa de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. Vamos lá? É esse aqui mesmo? Não, perdão, pulei um. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionados a perdoar ao próximo que nos ofendeu. Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Promessa de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 15, versículo 10. Todos acharam? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Quem tem filho lá, pode buscar, tá? São 10h20, aquele relógio ali, ele está meio descontrolado. Ali está 10h16, já são 10h22, tá? Terceiro, o propósito das promessas de Deus. Vamos lá, último. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, não é? Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além deste, certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar um relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. Deixa eu ler aqui. Então, Deus se revela em toda a Bíblia como aquele que se faz promessa. Esta é uma das principais características do seu modo de agir e se relacionar com o ser humano. A Bíblia inicia e termina com Deus fazendo promessas. As promessas de Deus têm como propósito revelar o modo de agir e se relacionar, o relacionar de Deus com os seres humanos, sendo uma de suas principais características. A Bíblia começa e termina com Deus fazendo promessa, como promessa de um novo céu, uma nova terra. Mas eu quero só ler agora para terminarmos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Se bem que... Perdão, irmãos, vamos ler primeiro Apocalipse 21. Perdão. Deixa eu ler aqui, 21. Versículo 8. Versículo 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou:
Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E agora, para terminar, o último texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vimos a promessa de um novo céu, uma nova terra. E para você acreditar nisso, versículo 20 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Porque quantas são as promessas de Deus? Tanto tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler a conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com um Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém? Então, glória a Deus. Ao longo desse trimestre estaremos estudando mais a respeito dessas promessas. Amém? Pastor Joaquim. Falei com o Paulinho para ele consertar. Glória a Deus. Amados, vamos ficar de pé. Dá aquele passinho de fé, dá a mão bem aqui na frente, não vamos dar a volta aí atrás, não. Aqui mesmo na frente a gente faz um pequeno círculo aqui. Ontem tivemos aqui o culto infantil, pô, foi uma bênção, né? Mas cansativo, né? Então, muitos irmãos optaram por não vir. Isso, dá aqui. Vamos fazer uma rodinha aqui mesmo, aqui dentro. Isso, aqui. Aperta aí direitinho, vamos estar juntos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui reunidos após a EBD, Pai, te agradecemos, Pai, pela aula de hoje, Pai, em que lembramos, Pai, ó Deus, das tuas promessas, Pai, as condicionais e as incondicionais, Pai. Ó Deus, te louvamos, Pai, porque, ó Deus, estamos em Cristo, Pai. Estamos, Pai, ó Deus, incluídos, Pai, na tua família, Pai. Estávamos, Pai, no mundo sem Deus, ó Deus, mas agora não, Pai, fazemos parte da tua família, Pai. Ó Deus, e as tuas promessas, Pai, ó Deus, é que mexem, Pai, conosco, para que façamos, Pai, a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, Pai, para que possamos, Pai, ó Deus, durante a nossa caminhada, Pai, possamos, Pai, obedecer, Pai, que possamos acessar essas promessas, Pai, as condicionais, Pai, ó Deus, porque, Pai, existe a condição de obedecermos, Pai, e que possamos estar posicionados para que naquelas incondicionais possamos também, Pai, ó Deus, estar incluídos, Pai. Ó Deus, te louvamos, Pai,
porque a tua palavra, Pai, ela não volta vazia, Pai. Ela tem um propósito, Pai, e esse propósito na nossa vida, Pai, temos visto, Pai, ó Deus, acontecer. Ó Deus, entra com a tua provisão, Pai, nesta manhã. Aviva a nossa vida, aviva a nossa fé, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, não queremos ser como éramos, Pai. Queremos, Pai, ó Deus, fazer com que a nossa vida venha te servir. É o ano de servir ao Senhor. É o ano, Pai, ó Deus, em que nos comprometemos, Pai, em crescer, Pai, em servir a Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, somos Teus servos, Pai, Teus filhos, Pai. E queremos, Pai, nesta manhã, Pai, entregar verdadeiramente as nossas vidas, Pai, mais uma vez na Tua presença. Oh, remande calamancho manaias. Venha renovar-nos, Pai, venha avivar, Pai, a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra, Pai, ó Deus, nos ensina, Pai. Ó Deus, que após a cada ensino, Pai, o Senhor manifestava milagres, Pai. Ó Deus, entra com os Teus milagres na vida, Pai, do Teu povo nesta manhã, Pai. Ó Deus, estamos aqui porque cremos, Pai, na Tua palavra. Ó Deus, porque cremos, Pai, ó Deus, nas Tuas promessas, Pai. Aquele que fez a promessa é fiel. Ó Deus, o Senhor é fiel e verdadeiro. O Senhor não é, Pai, ó Deus, homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor prometeu, Pai, o Senhor fará. Te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos porque, Pai, o Senhor é fiel. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos as nossas lutas. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, ó Deus, as nossas guerras, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, clamamos a Ti como Josafá clamou, Pai. Ó Deus, nossos olhos estão postos em Ti, Pai. E queremos, Pai, entregar nesta noite, Pai, ó Deus, as ameaças, as dificuldades, as lutas, Pai. Tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, temos o Deus que peleja nossas pelejas, Pai. Que guerreia as nossas guerras, Pai. Ó Deus, faz os milagres, Pai. Opera as maravilhas, Pai. Ó Deus, que possamos, Pai, como diz a Tua palavra para Josafá, ficar parados, Pai, e olhar e ver, Pai, o grande livramento, Pai. Ó Deus, esse ficar parado é ficar na posição, Pai, que o Senhor estabeleceu para a Tua noiva, para a Tua igreja, Pai. Que possamos estar, Pai, ó Deus, ali firmados, Pai, na rocha, firmados na Tua palavra, Pai, obedecendo, Pai, ó Deus, cumprindo, Pai, ó Deus, os Teus mandamentos, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, sabemos, Pai, que pela graça fomos salvos, Pai, mas, Pai, ó Deus, precisamos, Pai, ó Deus, incluir na nossa história, Pai, a presença do Teu Espírito Santo, nos guiando, nos conduzindo em triunfo, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos conduza, Pai, nos dá, Pai, ó Deus, a capacidade, Pai, para obedecer, Pai, para dizer sim, Pai, porque em Ti tudo é sim, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz, todas as promessas têm o sim de Deus, como o pastor Fernando leu aqui no final, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que possamos também dar o sim para Ti, Pai. Em todas as Tuas promessas queremos estar incluídos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, nos renova, nos fortalece, nos aviva, Pai. Ó Deus, para podermos, Pai, ó Deus, nos render diante da Tua presença, Pai. Tira toda a dificuldade, Pai, toda a dureza de coração, tira toda a soberba, tira todo orgulho, Pai. Ó Deus, queremos, Pai, ficar livres, rendidos a Ti, Pai. Ó Deus, como aquele hino fala, rendido estou, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, a nossa família. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos a nossa igreja, Pai. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos, Pai, o ministério, Pai. As igrejas que estão longe, Pai, lá em Bacaxá, lá na Bolívia, Pai. Ó Deus, vem abençoando o ministério Jesus Cristo é a porta, Pai. Ó Deus, vem abençoando as famílias, Pai. Cada membro, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos dar testemunho da Tua presença em nós. Que não venhamos a ser, Pai, ó Deus, como diz a Tua palavra, opróbrio, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito de Deus, renova a nossa fé, Pai. Aumenta, multiplica, Senhor, a nossa fé, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, queremos ver milagres, Pai. Queremos ver coisas extraordinárias, Pai. Porque o Senhor continua o mesmo. O Senhor mesmo ontem, hoje será eternamente o mesmo, Pai. Oh, Deus, que nós possamos nos adequar, Pai, à Tua palavra, Pai. Nos ajustar a nossa história, a nossa vida, Pai. Oh, Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Entregamos nas Tuas mãos tudo isso, Pai. Ó Deus, crendo, ó Deus, nos Teus milagres. Amém? Vamos orar um pelo outro. Aleluia. Isso, dá a mãozinha para o teu irmão, ore por ele, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia, Pai. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, Deus. Aleluia. É, Deus. Oh, Ramande Calamanai. Glória a Deus. Glória a Deus.